Boa noite, Wanchen Hao, Tajian Hao. Como se diz à forma chinesa, boa noite a todos e sejam todos bem-vindos a mais um WhatsApp in Asia. Conversas desta feita, com Carla Shakti. A Carla é uma especialista, é uma apaixonada pela Índia, assim como eu sou apaixonada pela China, que muitos de vocês já sabem. A Carla é farmacêutica, que é super curioso, tem uma pós-graduação em Yoga, Dharma, do Buda e Sânscrito, realizada na Universidade de Lusófona. Oh, Carla, isto é difícil de dizer. Mais difícil foi fazer, acredita. A nível académico tem ainda o curso de Tratados Clássicos do Ayurveda e o de História do Ayurveda, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Fez o curso de Psicologia e Filosofia do Oriente na Nova Acrópole. É isto, não é? Em Lisboa. É professora de Yoga, certificada internacionalmente pelo Yoga Alliance e pratica esta ciência e filosofia desde 2009. E muitas outras coisas que eu vou deixar a Carla ser ela a dizer, porque senão não me calava aqui com tantas coisas e especialidades e estudos e treinos e que a Carla tem. Carla, antes de mais, muito obrigada por teres aceito o meu convite para vir aqui conversar connosco, para partilhar aqui um bocadinho de uma área tão específica que é esta relacionada com as medicinas alternativas do Ayurveda, do Yoga, da meditação e especialmente da tua paixão pela Índia. Obrigada, desde já. Olha, sabes que eu fiquei super curiosa um bocadinho pelo teu apelido. É apelido? Ou É o meu nome espiritual, mas antes de mais, Isabel, Ni Hao, e obrigada eu pelo convite que me fizeste para estar aqui. É com enorme gosto que aqui estou. Namastê a todos que estão aí desse lado a ouvir-nos. Este nome, Shakti, portanto, é um nome em sânscrito, que significa energia feminina ou deusa, e é o meu nome espiritual, foi-me dado por um dos meus mestres. Então eu adotei, digamos, este nome espiritual. Engraçado, pois curioso. Porque eu na realidade pensei, será que ela tem uma veia indiana? Ou será que é como às vezes dizem de mim que pareço chinesa, a pessoa envolve-se tanto, não é? Apaixona-se tanto. Quando é que surgiu para ti essa tua paixão? Quando é que tu és farmacêutica, que até tem a ver, não é? Mas quando é que tu viraste para o Oriente? É assim, eu sempre fui uma alma, como tu disseste há pouco, não é? Muitos estudos, muita formação. Eu sempre fui uma alma em busca incessante de conhecimento, desde pequenina mesmo. Sempre gostei muito de ler, de aprender, tirar cursos, pôr em prática. E de facto, a minha paixão pela parte mais oriental vem desde sempre, desde pequenina. Sempre gostei muito da cultura indiana, da cultura egípcia, da cultura greco-romana. Sempre tive muito interesse pela cultura nipónica também. Foram sempre zonas do globo que me fascinaram. E eu desde pequena também sempre gostei muito de viajar. Eu comecei logo aos 16 anos, foi a idade que eu comecei a trabalhar e a ser independente, e então comecei logo a sair do país quer dizer, já tinha saído antes, não é? Não sozinha, claro, mas a partir dos 16 comecei a sair com amigos e depois a partir dos 18, que já podia ir sozinha, cheguei a fazer também algumas viagens mesmo individuais, viagens mesmo espirituais, para me reencontrar, em busca de autoconhecimento também. E a Índia, de facto, foi um desses sítios que não há melhor para irmos em busca do nosso autoconhecimento, do reencontro com o nosso eu superior, com aquilo que nós, com a nossa essência, digamos assim. Porque aqui na cultura ocidental andamos sempre a correr, a vida é muito agitada. Muitos de nós não queremos andar a correr, pelo menos é isso que eu ouço muitos dos meus alunos, dos meus pacientes, não querem, as pessoas querem desacelerar, mas infelizmente o sistema está feito para andarmos em piloto automático. E então a não termos tempo para parar, para meditar, para estar no momento presente, no aqui e agora, que é tão importante para a nossa saúde, e não digo só a saúde mental e emocional, mas para a nossa saúde física. E então eu sempre tive também esta paixão pela área médica, pela parte das ciências médicas. Desde pequenina, mesmo em jovem, tinha cerca de, se não estou em erro, 18 anos ou 19, por aí, fiz o curso de socorrismo, sempre me interessei pela parte de ciências, não é? Digamos assim, da parte médica. E daí ter tirado este mestrado em ciências farmacêuticas, que deixei de exercer há alguns anos, porque me virei mais para as terapias alternativas, ou holísticas, como eu gosto de lhes chamar. E se calhar vais-me perguntar o porquê de eu ter posto uma coisa de lado, quando elas acabam por se complementar.
é um facto, mas eu vi grandes resultados e rápidos em mim, porque chegou uma fase da minha vida que eu necessitei de... Temos aí alguém com o som ligado, acho que é o Nuno. Que eu necessitei, por questões de saúde, lá está, devido à minha vida muito agitada, lá está, o piloto automático, o stress, a correria em que nós andamos no dia-a-dia, eu de facto caí assim naquilo que hoje se chama o burnout. O esgotamento, em cerca de, se não estou em erro, 2008, 2009, por aí. E foi aí que a minha busca começou ainda mais intensamente. Isto porquê? Porque, claro, associado ao burnout, ao esgotamento, porque trabalhava muitas horas, não é? Eu não tinha só um trabalho, tinha vários, porque eu, como disse há pouco, comecei logo a trabalhar aos 16 anos. Sempre gostei, fui uma pessoa muito ativa, gostei de trabalhar, de ajudar, de fazer, de conhecer, de aprender, e então tinha mais do que um trabalho. E, claro, trabalhava muitas horas, e chegou a esse ponto de eu ter tudo, não é? Tudo que era material, um salário espetacular, uma família espetacular, uma relação amorosa espetacular, mas ainda assim sentia um vazio interior que não sabia explicar. Deixa-me só pôr-te aqui uma questão antes que eu me esqueça, vais por aí fora e eu perco aí o comboio. Falaste do eu superior, a descoberta do nosso eu superior, que é uma questão que se fala bastante nos dias de hoje. O acesso ao eu superior será supostamente uma capacidade do mortal comum. O que é necessário? Claro que eu ouço falar do eu superior, eu quero chegar ao meu eu superior. Acho que todas as pessoas gostariam de o atingir, não é? Só a palavra superior já nos ajuda a querer escalar para chegar a essa altitude do nosso eu. O que é necessário hoje em dia? Porquê é que tu achas que há pessoas que se preocupam com isso e há pessoas que não se preocupam com isso? Eu acho que cada vez mais as pessoas estão a despertar nesta última década. Porquê? Porque se calhar como eu, talvez um pouco precocemente, porque tinha 20 e poucos anos, tive aquele esgotamento, digamos assim, por sentir um vazio existencial, não é? Tinha tudo, mas porque é que eu não me sentia 100% feliz, não é? Se bem que o ser humano tem sempre intrinsecamente o nunca está satisfeito a 100%, não é? Nós queremos sempre ser mais e ser melhores. Eu sempre tive isso muito vincado em mim desde muito pequenina. Querer ser sempre mais e mais. Cada dia melhor do que o anterior. E então eu senti muito essa necessidade, não é? Como eu estava a dizer há pouco, de me encontrar ou reencontrar. E então vem esta questão do eu superior, não é? Como é que nós conseguimos chegar lá, à nossa verdadeira essência, à mente superior? Como tu perguntaste, não é? Uma das formas é através da meditação. É uma das formas que nós conseguimos atingir o nosso eu superior, a nossa consciência. E eu sinto que muitas pessoas procuram isso, como eu estava a dizer, e cada vez mais, porque lá está, não se sentem também, se calhar, realizadas a 100%. Sentem que falta alguma coisa, ou lá está, ou no fundo podem ter tudo a nível de bens materiais, todo o conforto, mas sentem que a vida é muito mais para além disso, não é? E de facto nós sabemos perfeitamente que quando morrermos, acreditemos que há mais para além da morte ou não acreditemos, nós não levamos o nosso corpo físico, não é? Esta matéria, que é este corpo, né? Que é o nosso veículo, é como se fosse um carro que nos permite chegar do ponto A ao ponto B. Não é? Nós não levamos nada, não levamos as riquezas, os bens materiais, lá está, as casas, os carros, enfim. O que é que levamos? As memórias, as viagens que fazemos, as memórias maravilhosas que criámos durante essas viagens, os amigos que fizemos, o amor da família, não é? O amor dos amigos, o amor dos nossos animais de estimação. Isso é o que nós levamos, não é? E então daquilo que eu vejo e que as pessoas têm partilhado comigo, cada vez mais sentem essa necessidade, não é? Que sabem que há algo mais do que isto que vemos, do que sair de manhã, ir para o trabalho, voltar, no dia a seguir repetir a mesma coisa, não é? Quem tem filhos, claro, ter cuidado dos filhos, quem tem pais, ter cuidado dos pais, mas enfim, as pessoas sabem que existe mais para além desta rotina, não é? Deste piloto automático. E então despertam para isso e procuram formas, através, lá está, das terapias holísticas, de atingir esse bem-estar, aquilo que nós chamamos de espiritualidade. Porque nós não somos um ser humano que de vez em quando tem uma ou outra experiência espiritual, não é? Porque todos temos um espírito, não é? Independentemente das nossas crenças, nós todos somos seres espirituais, porque temos um espírito, todos temos, não é? Temos o corpo físico, mas também temos um corpo espiritual. Portanto, todos somos seres espirituais. Mas o que é a realidade é que nós somos, sim, seres espirituais a viver experiências humanas. Mas muitas pessoas, se não a maioria, arriscaria-eu a dizer, esquece que é esse ser espiritual, não é? Então anda muito perdido, muito em piloto automático, muito em modo de sobrevivência, muito em sofrimento. Mas nós temos formas rápidas e fáceis de
conseguir dar a volta a essa situação e encontrarmos aqueles momentos de paz, de tranquilidade e lá está, união e comunhão, comunicação com o nosso eu superior. Olha, eu compreendo a tua linguagem, aliás, porque eu sou uma fã de meditação. Há uns anos descobri a meditação e ajudou-me muito no meu equilíbrio do dia a dia. E quando falo sobre isto com algumas pessoas, com quem me dou, a grande maioria das pessoas tem consciência que faz bem, é essa parte espiritual, ou mental, ou de equilíbrio interno, mas a grande maioria das pessoas com quem eu falo diz-me sempre uma coisa que é comum a todas, é que eu não consigo estar parado a fazer meditação. E é uma coisa que vejo que é corrente. É corrente quando falo, é bom fazer meditação, experimenta, começa a fazer meditação, não desistas. A pessoa diz, mas é que eu não consigo estar parada a fazer meditação. Como é que tu aconselhas as pessoas que eu acho que têm consciência que é útil e começam a despertar para essa importância? Como é que tu aconselhas, o que é que a pessoa deve fazer então para entrar nesse caminho e começar esse caminho? Isabel, eu vou partilhar convosco aqui uma coisa que não é novidade nenhuma, eu já fui uma dessas pessoas. Eu sempre fui, lá está, hiperativa, como vos disse há pouco, comecei a trabalhar cedo, muitos trabalhos, eu era daquelas pessoas que não conseguia estar parada. Yoga, nem pensar, estar parada, não, nem pensar, meditar, não, tenho muito para fazer, não posso estar a perder tempo com isso. Mas, de facto, depois de experimentarmos, não queremos outra coisa. Isso aconteceu comigo. Depois de começar, depois de ir à primeira aula de yoga, não é? De experimentar, não parei mais até hoje. E com a meditação a mesma coisa. Depois de começar, também não parei mais. Porque senti de imediato, sem exagero, não é? Muitas pessoas também já deram este feedback desde a primeira aula, primeira prática. Sente-se logo os efeitos. Por isso é que as pessoas depois ficam adeptas. Pois isso também que falaste é uma questão de um dos vários mitos da meditação, que é, para meditar não é preciso estar parado de todo. Aquelas pessoas que não conseguem ou não querem estar paradas, há outras formas de meditar. Por exemplo, nos meus cursos de meditação eu ensino variadíssimas técnicas de meditação. Umas em movimento, para quem não quer estar parado, umas, ou seja, aquilo que chamamos de meditações ativas, meditações passivas, meditações formais, meditações informais, meditações hindus, meditações budistas. Existem vários tipos, várias técnicas de meditação. E no meu curso eu abranjo várias precisamente para que as pessoas possam experimentar várias e então identificar-se com aquela ou com aquelas que para elas notaram que era mais fácil e que mais rapidamente conseguiam de facto meditar. Porque outro mito também é que meditar é não pensar em nada, não é? Então a maioria das pessoas vai dizer eu não consigo estar sem pensar em nada. Evidentemente, nós somos um ser pensante, não é? Temos uma mente que está sempre a pensar. E na maioria das pessoas eu diria que até é uma mente hiperativa, uma mente macaca, que está sempre a pensar, a saltar de pensamento em pensamento, como um macaco salta, não é? De galho em galho. Daí se chama a mente macaca, não é? Então há muitas técnicas para ajudar nisto, para ajudar a manter a mente focada. É um treino, se tudo é um treino, não é? Como nós vamos ao ginásio treinar o nosso corpo físico, fortalecê-lo, ganhar músculo, ganhar massa óssea, não é? Perder massa gorda. Nós aqui também temos o ginásio da mente, não é? Através da meditação, do treino de foco, não é? Do treino de concentração, nós treinamos a nossa mente. Isso também é muito importante fazê-lo diariamente e às vezes basta 1 minuto, não é? Portanto, se alguém diz que não tem tempo, também não é desculpa, basta 1 minuto. Aliás, eu até costumo dizer, se a pessoa não tem tempo, então tem mesmo que encontrar 10 minutos por dia para meditar. Porque se meditar vai ter muito mais foco, produtividade, concentração, portanto vai fazer muito mais em menos tempo, ou seja, vai chegar ao fim do dia, ter tempo para fazer aquilo que precisa de fazer e ainda para lazer, para descanso, porque a mente vai estar muito mais focada e então a produtividade e a criatividade, não é? A própria criatividade aumenta bastante. E não se esqueçam de uma coisa muito importante, é que o estado da nossa vida nada mais é do que um reflexo do estado da nossa mente. Portanto, se a nossa mente está muito confusa, muito agitada, lá está, o exterior vai refletir o interior. Vamos ter uma vida caótica, uma vida estressada, uma vida agitada. Portanto, é muito importante serenarmos a nossa mente. Isso é muito fácil de fazer. Lá está, através da meditação, através de técnicas de respiração, por exemplo. É mesmo uma questão de experimentar. Disseste uma coisa agora aí engraçada, que é, acho que é uma das coisas que mais desperta curiosidade, que é a capacidade de nós, com a nossa mente, conseguirmos construir então o nosso caminho, materializar os nossos pensamentos. É viável?
Sim, sim, costuma-se dizer, não é? Nós criamos a nossa própria realidade, não é? Tal como diz a física quântica. Porquê? Porque para onde nós direcionamos o nosso foco, para onde nós direcionamos a nossa energia, portanto, a concentração, a atenção, é para lá que flui, é para lá que vai a nossa energia, não é? Ou seja, onde nós direcionamos o nosso foco, para lá vai a nossa energia. Portanto, devemos escolher muito bem os pensamentos que temos, porque lá está, se eu for pensar em coisas menos positivas, estou a dar energia às coisas menos positivas, logo mais coisas menos positivas vão acontecer. Da mesma forma, se eu me focar, se eu me concentrar em coisas positivas, é isso que eu depois vou ter. Daí se dizer, não é, que nós somos os criadores da nossa própria realidade. E de facto assim é, não é? Naqueles dias que começamos o dia mal de manhã, que mal nos levantamos, damos um pontapé na cama, começamos logo a praguejar que o dia já está a correr mal, ainda mal começou, e depois vamos à casa de banho, lavamos os dentes, espalhamos pasta de dentes pelo espelho e depois, enfim, ou seja, vocês sabem a que eu me refiro, não é? Já todos tivemos esses dias, não é? Esses dias menos bons. Porquê? Porque não mudámos o estado da nossa mente. Porque o dia pode estar a correr mal, ou começar a correr mal, porque é assim, existem sempre contratempos, nem sempre as coisas correm como nós gostaríamos, não é? Seria muito bom se assim fosse. Portanto, o importante é quando existem desafios, não é? Obstáculos, é nós mudarmos de imediato o estado da nossa mente, conseguimos ter uma mente clara, uma mente pacificada, e isso vai mudar a energia do resto do nosso dia. E tu achas que isso, em última análise, pode ser levado até para o campo físico, das doenças, etc.? Sem dúvida, aliás, já existem vários estudos científicos que provam vários benefícios da meditação, e alguns deles são mesmo não só a nível mental, não é? Alterações cerebrais, alteração na produção de determinados neurotransmissores, como serotonina, dopamina, oxitocina, etc., mas mesmo a nível de cura de doenças físicas, por exemplo, a nível de fibromialgia, alívio das dores, portanto, ajuda muito, a meditação ajuda muito a controlar a gestão da dor. Aliás, já existem também situações, daí se terem feito a posteriori estudos, sobre aquelas pessoas que têm mesmo alergia, não podem mesmo levar anestesia e têm que, por exemplo, arrancar um dente ou têm um parto para fazer, enfim, uma cirurgia, como é que eles fazem? Meditação no momento, e então isso ajuda a gerir a dor. É um exemplo, mas eu poderia estar aqui horas a falar dos benefícios da meditação. Mas também está provado que desenvolve o nosso cérebro, portanto, ajuda a equilibrar os dois hemisférios do cérebro, aumenta a massa cinzenta e modifica mesmo algumas áreas do cérebro que são responsáveis pela percepção, pelo processamento das informações, pela memória, pela aprendizagem, pelo controle emocional também. Também há muitas alterações a nível da amígdala, portanto, que é uma zona do nosso cérebro, o centro emocional, digamos assim. Portanto, é muito, muito importante meditarmos mesmo. E depois lá está, por exemplo, a amígdala também está associada a essa região do nosso cérebro, que se chama amígdala, está relacionada também, é uma região associada a emoções como o medo, o stress, a ansiedade. Portanto, ao meditarmos, isto vai ajudar a reduzir o nosso stress, a nossa ansiedade, vai melhorar as emoções, vai ajudar a reduzir os nossos pensamentos negativos, ajudando então a lidar com o stress, não é? E também ajudando numa melhor comunicação, uma comunicação mais efetiva. Nós sabemos que quando a emoção sobe, a razão desce, não é? Então, a meditação tem muitos benefícios mesmo, muitos. Tu fazes, já agora por curiosidade, quanto tempo do teu dia que te dedicas à meditação? Depende dos dias, não é? Há dias que são mais ocupados, mas pelo menos 5 minutos. E às vezes não é preciso muito. Por exemplo, lavar os dentes é uma forma de meditação ativa, não é? Eu posso, às vezes, se não tiver tempo, antes de sair de casa, pelo menos enquanto estou, antes do pequeno almoço, não é? Logo de manhã, porque não me levantei, pronto, não consegui levantar logo, o que é que eu faço? Quando tiver a lavar os dentes antes de sair, estou ali um minutinho em mindfulness. Atenção plena do movimento da escova, a sensação, a espuma que a pasta faz na boca, tudo isso, depois quando bochecha, a água, a temperatura da água. Portanto, é uma forma de meditação. Olha, para além de outras coisas, eu vi que tu também és terapeuta corporal de Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana, não é? Sim, exatamente. Ponto que eu não sei nada o que é que isso é. Consegues-me explicar assim de uma forma resumida quais são as grandes diferenças? Qual é a vantagem de usar a medicina indiana, a Ayurveda? Bom, estás-me a pedir uma coisa difícil de resumir assim em pouco tempo, mas eu vou tentar ser o mais claro e sucinta possível, porque isto de facto é um mundo. Não esquecer que a medicina indiana é a medicina mais antiga do mundo, já existe há pelo menos 5.000 anos. E foi essa que influenciou todas as outras, não é? Nomeadamente a que conhecemos hoje.
E então a medicina indiana, ela é holística, ela vê o indivíduo como um todo, porque, como eu disse há pouco, nós temos vários corpos, não temos só o físico, não temos só o espiritual, temos também o corpo mental, o corpo emocional, o corpo energético. E, segundo o Ayurveda, todas as doenças começam no campo energético, antes de chegarem à parte física. Ou seja, quando alguém já é diagnosticado com, portanto, alguma patologia, não é? É sinal de que esse desequilíbrio já lá está há muito tempo. E para o Ayurveda também raramente alguém é saudável a 100%, porque há sempre desequilíbrios, não é? Derivado da alimentação, derivado do stress, da qualidade dos alimentos ou da má qualidade dos alimentos, aliás, que ingerimos. Por falar em elementos, a medicina indiana baseia-se na teoria dos 5 elementos, os Panchamahabhutas, como se diz em sânscrito, que é terra, água, fogo, ar e éter. Tal como a medicina chinesa, lá está, que se baseou na indiana, também tem os 5 elementos. E, de acordo com o Ayurveda, com a medicina indiana, os desequilíbrios surgem ou seja, as doenças ou desequilíbrios surgem quando estes elementos, porque todo o ser humano é constituído por estes 5 elementos, embora em proporções, percentagens diferentes, então quando eles estão em desequilíbrio, vai surgir então a doença. E existem, portanto, para o Ayurveda, estes 5 elementos, eles unem-se, pode ser 2 a 2, não é? Ou até existe um biótipo, uma bioenergia que pode ter os 3, portanto, as 3 energias, não é? Digamos assim. E são eles os mais conhecidos, Vata, Pitta e Kapha. Não sei se eventualmente estes termos são familiares, são termos em sânscrito. E então esses elementos são... Eu vou explicar muito, muito resumidamente. Portanto, quem quiser saber mais, depois pode-me contactar, que eu terei todo o gosto em ajudar e explicar, ou eventualmente em ajudar-vos a descobrir ou quais são os vossos biótipos ou bioenergias, ou, como nós chamamos em sânscrito, os vossos doshas. Portanto, Vata é constituído maioritariamente pelo elemento ar e éter, que é os mais voláteis. Portanto, os desequilíbrios de Vata estão sempre relacionados com desequilíbrios nestes elementos. Por exemplo, uma pessoa que seja muito ativa mentalmente, vai ter um desequilíbrio Vata. Por exemplo, vocês estavam a falar há pouco do jet lag. Isso é um desequilíbrio claramente Vata, porque o movimento, a viagem, não é? Vai desequilibrar esses elementos no nosso organismo. Depois temos o segundo dosha mais conhecido, que é o Pitta, que ele é composto maioritariamente pelos elementos fogo e um pouco de água. Portanto, o dosha Pitta tem sempre em desequilíbrio tendência para doenças de aumento de fogo, como por exemplo fibromialgia, refluxo gástrico, diarreia, por exemplo. Depois o terceiro dosha, o dosha Kapha, é constituído por terra e água, e estas pessoas também, quando em desequilíbrio, têm tendência a ter doenças também relacionadas com estes 2 elementos, não é? Por exemplo, diabetes, por exemplo, o elemento de terra, obesidade, não é? Peso, excesso de peso, enfim, ovários poliquísticos, enfim, uma depressão também. Enfim, isto é muito interessante, é um mundo, eu precisava de horas também para resumir isto, bem resumido, mas pronto, assim fica aqui o cheirinho muito suave. E como tu dizes bem, quem tiver interesse pode sempre contactar também, estás visível nas redes sociais com este nome, portanto é fácil encontrarmos. Eu gostaria aqui de abordar também contigo aqui uma questão também que é uma paixão comum que nós as duas temos. Aliás, essa paixão também já nos vai fazer ter aqui um ponto de interseção, então, que é o viajar à Ásia, não é? Porque quem na realidade tem esta paixão pelo Oriente, é impossível fazê-lo à distância e não querer de alguma forma lá ir. Eu sei que tu vais frequentemente à Índia para, de certa forma, também dar continuidade aos teus estudos, não? A nível do yoga e da meditação e do Ayurveda. Acredito que faças algumas renovações de cursos. E sei que tens uma viagem agora também ainda programada. Vais agora em agosto à Índia, não é? Eu vou também, pela diferente, cada vez que lá vou, e de cada vez que venho, há sempre grandes transformações. Eu noto isso não só em mim, lá está, apesar de já conhecer muito bem a Índia, mas quem lá vai uma vez, ou às vezes até tem pessoas que vão comigo, já foram 2, 3 vezes, ainda assim há sempre, essas pessoas revelam no seu testemunho final sempre grandes transformações.
Há sempre grandes transformações na Índia mesmo. É engraçado porque eu tenho o Discover Asia, não é? Como tu sabes, que é um membership dedicado aos vários países da Ásia. E durante uns anos largos trabalhei com indianos. E o que me levou a ir à Índia várias vezes. E a primeira vez que fui à Índia, que aterrei em Bombaim, achei horrível. Achei horrível aquele choque. Muita confusão. Aquele choque de miséria, de pobreza e de etc. Eu andei ali e estava a trabalhar. Eu ia comprar móveis antigos e depois também fui comprar muitas joias práticas. E o que é verdade é que eu saí de Bombaim, depois dei uma volta e saí de Bombaim e fiquei a pensar na Índia. Porque os indianos têm, na realidade, um misticismo, a forma no olhar, tem qualquer coisa que eu cheguei a Portugal e perguntavam-me o que é que tu achaste? Bombaim é estranhíssimo, mas o que é verdade é que eu não paro de pensar naquilo. Eu acho que a Índia tem esta questão, é um país que na realidade nos retém, que tem-nos a nível espiritual, há qualquer coisa neles aliás, estou a ler o Shantara, que é um livro que eu recomendo a toda a gente, tem qualquer coisa neles que a alegria, não é? A forma como vivem a vida. Foi isso que eu retive a primeira vez que lá fui, que já foi há uns 25 anos atrás. A alegria, a forma como eles andavam de mãos dadas uns pelos outros na rua, os homens com os homens, a viverem nas condições mais paupérrimas que alguma vez vivi na minha vida, e com satisfação, com alegria, com brilho nos olhos. Sempre com contraste total com aquilo que se vê no Ocidente, não é? Um contraste muito, muito grande. E já agora vou dizer que eu tenho vários países, tenho programados dentro das viagens do Discover Asia e desafiei a Carla para levar um grupo do Discover Asia para o ano, em março, fazer uma viagem à Índia com ela. Vai ser a acompanhante principal e para poderem usufruir do grande festival que existe na Índia, que é o festival do Holi. Que é o Festival da Cor, não é? Eles ficam todos cheios de cor, já devem ter visto estas imagens em que as pessoas ficam todas... Bem, então aí deve ser... Eu nunca assisti, mas deve ser uma explosão total, não só de alegria como de cor, porque eles fazem alegria em tudo, nas coisas mais pequenas da vida. Sim. Ainda tivemos um agora em Lisboa há pouco tempo, na comunidade hindu, porque a melhor altura para ir à Índia, a melhor altura do ano para se ir lá é mesmo no Festival Holi, como estavas a dizer, é um dos maiores, Festival das Cores. E ele é celebrado não só na Índia, não é? Celebramos cá já há muito tempo, em todos os países praticamente ele é celebrado. Portanto, vejam a importância que ele tem, não é? Não só para a Índia, mas para o mundo. Sim, é incrível. Na realidade, é incrível. Diz-se que as melhores coisas que a pessoa tem na vida para poder fazer, na realidade, são as viagens, não é? E a pessoa que vai já não é mesmo a pessoa que volta. A vivência é muito intensa. Tu achas que se explica, já agora que és uma pessoa tão holística e que estás num patamar de desenvolvimento pessoal, já palmilhaste uns bons quilómetros, tu achas que uma pessoa às vezes precisa de sair da sua rotina para, na realidade, crescer ou para, na realidade, dar valor a outras coisas da vida? O que é que achas que isto acontece? Eu sempre ouvi dizer e confirmo na minha experiência que quem viaja tem outra perspectiva do mundo, outra abertura. E de facto é verdade, não é? Do que quem nunca saiu do seu mundo. Porque ao sairmos da nossa zona de conforto, não é? É onde crescemos, não é? Aliás, a vida começa fora da zona de conforto. Se nós estivermos mesmo sempre no nosso mundinho, está tudo muito bem, muito fácil, muito aparentemente controlado. E a Índia é um sítio onde muitas vezes está fora da zona de conforto. Porque é como tu dizias, são realidades muito diferentes, não é? Por exemplo, em Mumbai, que é uma das maiores cidades, muita pobreza. E uma das coisas que eu noto é que há um despertar de consciências lá, por isso a pessoa não vem a mesma. E eu ouço muitas vezes, durante a viagem, as pessoas mesmo a comentarem, em voz alta quase, mas a partilhar com o grupo, que eu já ouvi isto várias vezes, esta frase, eu nunca mais me vou queixar disto ou daquilo. Porque de facto queixo-me de boca cheia. Ouvi muita gente a dizer isto ainda durante a viagem. Ou seja, foi um tomar de consciência ainda durante a própria viagem, não é? Não é só depois, porque depois também vamos tendo insights quando regressamos, não é? Houve muita gente que decidiu, e acontece sempre, às vezes a pessoa decide despedir-se porque realmente está farta e aquilo foi a energia que precisava, ou às vezes, pronto, enfim.
divórcios que acontecem, outras vezes casamentos que acontecem quando a pessoa vem, porque lá se tomam grandes decisões e há grandes mudanças para a nossa vida, não é? Mudanças de comportamento, mudanças de forma de pensar, não é? Como mudou o nosso mindset, depois o comportamento acompanha, não é? Há essa mudança de comportamento. Claro que pode haver pessoas que vêm na mesma e estiveram lá e não apreenderam nada disto, porque lá estão noutro nível de consciência e está tudo certo. O importante é que a pessoa se divirta. Claro que também há pessoas, ou vai haver pessoas, que podem dizer que não gostam da Índia, precisamente pela confusão, pela pobreza, não é? Mas isso, estamos na Ásia, não é? Infelizmente há muita gente e é natural que haja pobreza, não é? Nos países asiáticos, como na América Latina, como em África, não é? Mas o importante é o que a Isabel dizia há pouco, o brilho no olhar, aquele sorriso. Podem não ter nada, podem andar descalços, mas são super amorosos connosco, vêm ter connosco, querem conhecer-nos, fazem perguntas, de onde é que vais, o que é que fazes, posso tirar uma foto contigo. É um povo que eu nunca vi, eu como disse há pouco, eu já fui a 80 países, nunca vi um povo tão acolhedor, tão... Enfim, tão curioso, não é? Porque eles também são curiosos, às vezes ficam assim a olhar, não dizem nada por timidez, mas a gente quando passa ficam assim, muitos a olhar para nós. E eu acho isso encantador mesmo, porque a Índia é mesmo um sítio muito, muito especial, como tu estavas a dizer há bocado. É mesmo... Eu acho que para mim, o que mais me marcou mesmo é a profundidade dos olhos, do olhar. Mais do que serem simpáticos ou vir atrás, porque eles depois vêm atrás. É um fenómeno engraçado que acontece, é que eles começam a andar atrás de nós, na rua, e de repente há uma multidão de pessoas atrás de nós a seguir-nos, não se sabe para onde. E são muito simpáticos, mas e ser simpático é muito comum a alguns povos, especialmente com os estrangeiros. O que eu não acho que seja comum e que vi nos indianos é uma profundidade enorme no olhar. Uma profundidade muito grande no olhar, que é uma coisa que a mim me tocou mesmo, tocou-me na alma. E essa felicidade constante, independentemente das circunstâncias alheias, não é? Porque lá está, eles vivem no momento presente. Um dos grandes ensinamentos da Índia, não é? Por isso nós deixamos aqui o convite para vocês se juntarem a nós agora no Festival Holi, no próximo ano, porque é muito importante aprendermos tudo o que a Índia tem para nos oferecer. Ou seja, a sua poderosa mensagem de espiritualidade, não é? Somos todos um, não é? Que somos todos seres espirituais. Portanto, somos todos feitos da mesma matéria, não é? Como se costuma dizer, somos todos irmãos, somos todos uma unidade. Por isso é tão importante respeitarmos e termos compaixão pelos outros seres, inclusive os animais. Depois também há o grande ensinamento de viver no aqui e agora, por isso é que eu acho que daí essa intensidade no olhar, essa alegria, independentemente, como dizias, das circunstâncias exteriores não serem de todas melhores, mas de facto o aqui e agora é o único momento que existe, não é? O único momento que é real, onde nós não estamos a viver em ilusão, como eles dizem, não é? Em Maya, palavra em sânscrito para ilusão. Outro grande ensinamento que eu tirei da Índia é o foco na respiração. Não é? Durante a viagem, não é? Nós também vamos ter a parte, portanto, para quem quiser, de técnicas de respiração, técnicas de meditação, técnicas de yoga. Portanto, isto é muito importante, nós aprendemos a controlar a energia vital, ou prana, através destes exercícios respiratórios, porque ajuda a termos mais energia, a acalmarmos a mente, a diminuirmos a acidez do organismo e evitar doenças dessa forma, não é? Estamos a oxigenar de forma saudável e natural o nosso organismo. Olha, Carla, eu não vou querer estar aqui a abusar de ti nem da tua disponibilidade de tempo e acho que vai chegar a hora de nós agora despedirmos aqui do live do Facebook, porque vamos exatamente fazer aqui uma sessão de meditação com esses tais inícios de respiração, presumo eu, em exclusivo para os membros do membership. Mas antes de sairmos do live, gostaria muito de deixar mais uma vez, as pessoas podem te procurar com o nome de Carla Shakti. Eu acho espetacular o apelido que tu adotaste em sânscrito. E procurem a Carla, porque na realidade não há muitas pessoas em Portugal que tenham o conhecimento que tu tens dentro desta área e com certeza poderás ajudar muitas pessoas a evoluírem para esse e chegarem a ser o superior que falávamos há bocadinho na nossa conversa. Essa é a minha missão, sim. Obrigada, Carla. E nós vamos continuar aqui. E desejo às pessoas que estiveram aqui connosco no live um bom resto de domingo e até ao próximo WhatsApp Inésia.